shoes I want. Bom dia, boa tarde, boa noite, família atômica, a família mais amada, acelerada e atomizada do Brasil. Vocês estão bem? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Atomcast, o podcast da família atômica, o lugar onde nós entrevistamos pessoas extraordinárias com histórias de vida extraordinárias e aprendemos um pouco mais sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, liderança, alta performance e empreendedorismo. E hoje temos o prazer incomensurável de recebermos aqui o nosso irmão Pablo Medina. Pablo, seja muito bem-vindo. O Pablo é especialista em criptomoedas, especialista em audiovisual e o principal é mestre churrasqueiro no churrasco estilo americano texano, certo? É isso mesmo, Pablo? É isso, Muito doutor. bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, por estar aqui na Atomcast, de estar do outro lado agora, né? Eu É, participo com vocês desde o começo do projeto e é um prazer agora estar de frente com você e poder ser entrevistado por uma grande pessoa que eu tenho conhecido todos os dias da minha vida aqui. Agora, falar que eu sou especialista em Bitcoin ou criptomoedas, eu acho que ali eu sou mais um aspirante, sou uma pessoa que estuda, que gosta do mundo. É o mestre churrasqueira, porque eu sou um pitmaster formado, né? Tenho formação em alguns cursos já. Tive um restaurante de churrasco americano, tive uma carreta furacão, que a gente brincava. carreta furacão. Sério ou é brincadeira? A gente chamava de carreta furacão Ah, porque era tá. uma carreta e essa carreta Eu já imaginei o fofão. Cara, tira isso da tipo, minha memória, Deus. mas Vamos lá. parecia um trem, parecia um trem. Então a gente brincava de carreta furacão, mas parecia na verdade um trem. E tem um Que é aquela motivo para isso. defumadora, churrasqueira Defumador em defumadora. cima da carreta. Legal. Aí tem um porquê dela parecer um trem, né? Tem uma Você quer história por trás. começar pelo churrasqueiro, pelo audiovisual ou pela criptomoeda? Eu acho que, como todo mundo, começar um pouco da minha história, Vamos lá. né? Até para eu me sentir mais à vontade, que tá atrás das câmeras e tá na frente, Você está em casa, são jeitos Pablo. diferentes de lidar com o audiovisual. Você está mais à vontade aqui do que eu. Eu tento. Sou uma pessoa que eu tento mostrar tranquilidade. Então vamos lá, conta um pouquinho da sua É, história, como que é estar do lado de lá, como que é estar do lado de cá, e toda a sua trajetória para chegar até aqui. Isso é importante perfeito. para construir, né, o que a gente vai entrar no tema mesmo. Vamos lá. Sim, sim. Bom, você já me conhece, né? Então, trabalho com audiovisual já há 20 anos. Tenho formação em rádio e TV na FMU. E logo que eu comecei na faculdade, logo no primeiro ano, eu arrumei um emprego no estúdio de música. Eu não tinha ideia. Eu tocava como DJ desde os 12 anos de idade. Posso passar a foto depois para vocês para mostrar a verdade. E com essa brincadeira de sempre tocar, gostar de música, gostar de vídeo, meu pai, como era um médico já falecido, mas era um médico urologista, e o sonho dele era ter um filho que fosse ou médico, ou advogado ou engenheiro, né? E aí eu falei, cara, então vamos fazer o seguinte, eu vou prestar para engenharia, passei, fui na PUC, aí fiz um semestre na PUC. Quando eu estava na PUC, eu comecei a conhecer o pessoal de comunicação visual, audiovisual, lá publicidade e propaganda, jornalismo, e conversando com as pessoas e tendo contato com elas, eu falei, cara, me achei, eu quero o mundo do audiovisual para mim. Aí eu falei pro meu pai, foi muito triste para ele pensar como que a narrativa da vida dele, como que ele entendia como era uma pessoa para ser bem-sucedida, ganhar dinheiro. E mesmo assim eu fui atrás do meu sonho. E o meu pai, que eu percebi ser um grande homem, falou assim: então se vira. E aí, quando ele falou se vira, ainda com 18 anos, eu fui pai pela primeira vez. Meu filho Tomazito mora em Portugal hoje. E aí eu fui pai, fui fazer rádio e TV, e tinha que me virar sozinho. Então meu pai me ajudou no começo da faculdade, pagou o primeiro ano. Eu acabei reprovando a faculdade por falta de disciplina, e aí eu arrumando emprego também. Então eu não sabia se eu queria estudar, trabalhar, mas eu sabia que eu gostava do mundo. Aí voltando para o que eu estava no começo,
Eu acabei começando a trabalhar no estúdio de música, aprendi muito com o Russo, um cara que hoje é muito famoso na área da televisão. Ele era operador de áudio e ele me ensinou tudo que eu precisava sobre música. E aí, com isso, eu fiquei lá e eu acabei saindo eu trabalhava naquela época. Eu estudava no Morumbi, trabalhava no Carrão e morava na Pompeia. Então a gente estava na Zona Oeste, Zona Sul e Zona Leste. Então era uma loucura, era dia sim, dia não no estúdio, então eu fiquei um ano nessa loucura, não consegui. Juntei uma grana, parei a faculdade. Aí eu comecei a trabalhar no Shoptour. Shoptour eu fui assistente de câmera e também foi aprendendo, foi quando eu tive o primeiro contato com ao vivo na minha vida. Shoptour era aquele programa que ficava Era um vendendo canal, produto, um era um canal que canal, ficava canal. vendendo produtos na TV, né? Um canal mesmo, né? Era o canal do Galeb, né? Uma pessoa incrível também, maravilhosa. E o Galeb me ensinou muito, eu aprendi muito lá, principalmente como o audiovisual, como comercial, como vendas. E aí lá eu comecei a trabalhar como operador, como assistente de câmera, perdão, e depois teve o primeiro ao vivo dos caras. E aí foi quando eu tive contato com o ao vivo pela primeira vez, eu achei aquilo a coisa mais espetacular do mundo. Dali para frente, para resumir, eu acabei trabalhando na ESPN, na Rede Vida, na Rede TV e todos os programas ao vivo, tudo mais voltado para a área de sonoplastia, operador de áudio. E aí eu falei, cara, ao vivo é maravilhoso. Foi quando eu tive um momento de falar, poxa, mas TV você chega a uma limitação que quando você é técnico lá, é uma verdade. Eu acho que isso pode machucar algumas pessoas, mas é uma verdade. Mas quando você é técnico, você é um peão. Não importa seu estudo, não importa seu inglês, não importa sua educação, nível cultural, social, o que importa é que você é um peão. Eu falei, poxa, eu sei muito mais do que muitos aqui, e não me sinto mais ou menos, mas eu achava absurdo aquilo. E aí eu conheci um cara chamado Ray Roman. Esse cara mudou o mundo audiovisual no casamento. Ray E- Roman, Ray Roman. E legal. esse cara, ele lançou o Wedding Film, né? O famoso Short Wedding Film. E isso foi nos Estados Unidos. Eu vi o filme desse cara, eu falei, meu, que espetacular. O cara levar um conceito de cinema. Lembrando que filme de casamento ou que a gente faz qualquer outro tipo de vídeo que a gente chame de filme, não é filme, ok? Filme é ter ator, ter atriz, ter roteiro, ter produção, pré-produção, edição, direção de fotografia. Quando a gente fala de cinema, é um pouco mais o mundo. Mas voltando para isso daí, ele conseguia pelo menos ter uma linguagem visual do cinema. Então, movimentos de câmera, colorização, contar a história de uma forma muito mais bonita do que fazer uma lógica como era os vídeos de casamento antigamente. Não sei se você Isso já falou. quando, mais ou menos, Pablo, para a gente poder se situar aqui na linha do tempo, Isso foi por volta de 2010. certo? 2010. E aí, nessa época, 2010, a gente está em 2024, 2012, Uns 2012, 2012, 2013, 15, 13 anos por atrás. aí. E aí, eu olhando aquilo lá, eu falei, cara, eu vou fazer vídeo de casamento, porque eu acho lindo. E aí, um monte de gente falou, mano, você tá louco, né? Fazer vídeo de casamento. E aí, realmente, vídeo de casamento ganha dinheiro quem gosta de fazer. Produtoras e amigos que Acho que entram na tudo na área, vida, né? Tudo tudo. na vida, quem gosta de fazer e faz com amor, tudo muito bem feito, dá dinheiro, e muito dinheiro. Eu acredito nisso. É, Mas naquela época, eu sei que parece clichê, tinha mas um. eu fazia por amor. E o Sim, dinheiro vinha como consequência, é fato. É é. fato, pronto, não Isso acontece em tudo na vida. acontece. Quando você É gosta daquilo, clichê, mas é um clichê que funciona. funciona. É que falam que coaching fala isso, É, mentor fala isso, mas é a verdade quando você sente na pele que você viveu isso. exatamente. E aí, com 24 anos, eu tive o segundo filho também, de outra mãe. Hoje eu tenho minha terceira filha também maravilhosa, Parou no terceiro. parei no terceiro. Ah, De tá. sangue dois, de coração também tem a Manuela, então são três. São Tomás três. Vitor, Pietro e Manuela. É, eu tô no quarto, então eu tô na sua frente nesse quesito aí. Só não falo que eu chego lá porque a fábrica encerrou, a gente só fica para treino hoje. Aí, que eu sou casado hoje com a Carla, né? Apesar de estar na direita, porque eu pedi ela em casamento, mas eu ainda não casei, tô devendo pra ir para Vegas. Vai Casar, casar em Vegas. casar em Legal. Vegas. E que ela não assista esse vídeo. Vai dar uma história de cinema ainda. Lá vai ser cinema mesmo. Pois é, quem sabe com o Ray Broman ainda, né? É. E aí, nessa coisa de fazer o casamento e amar fazer casamento, ao mesmo tempo que você ama, quando você aumenta o seu trabalho, você vira uma linha de produção. Então, quando eu fazia poucos vídeos, quando eu tinha pelo menos dois por mês, era uma coisa mais tranquila. Você
conseguia dedicar mais ao casal. Então a coisa tinha muito mais desenvolvimento. Depois eu tinha editor, eu tinha outro câmera, eu tinha tudo. E aí a coisa virou uma linha de produção. E aí trabalhar com sentimentos, trabalhar com pessoa física, começou a ter um problema muito grande com isso. E nesse meio tempo que eu fazia isso, eu sempre fui muito freelancer. Sempre trabalhei para outras produtoras. Então, eu trabalhei com a Disney, junto com a B12 Filmes, trabalhei com a Outback, trabalhei com outros grandes no mercado, tive contatos com pessoas incríveis no mercado, com publicidade também, então consegui ter grandes momentos nisso daí. E eu também fui gostando da coisa da pessoa jurídica. E aí eu tive um contato por causa de um casamento não, um vídeo de um casal, que a Certo. B12 Filmes, inclusive, do Rafael Bedori me indicou. Eu fiz o vídeo dessa pessoa e ela, não sei se pode falar o nome dela, Maísa, Pode, maravilhosa, mas por mim pode. querida, acho que também a Maísa, pessoa querida. Ela era amiga, ou é amiga da Regina Volpato. É a Maísa do SBT, a Maísa que eu estou pensando? Não. Não, não, não. A Tá, Maísa que é uma pessoa tá. que conhecia a Volpato, a Regina, e de repente a Regina precisava fazer um programa para o YouTube, que era um programa de entrevista. Era o Certo. mesmo conteúdo que a Regina sempre fez. Aí ela me indicou, eu fechei o projeto e comecei a fazer trabalho com a Regina Volpato, graças a todo esse ciclo de pessoas, né, que eu fui conhecendo. E aí com a Regina Volpato eu acabei conhecendo o Fran, que na época trabalhava como head de marketing na empresa DKT International, que é a retentora da Prudence, que é uma empresa que é muito conhecida como vendedora de camisinhas no Brasil. Sim. Mas é uma ONG asiática internacional, é um projeto maravilhoso lá que a DKT tem. E aí com isso, aí foi quando eu deixei de ser uma criança, deixei de ser um MEI, uma empresa pequena, passei a ser uma empresa maior, porque eu tive 4 anos com a Prudence, 3 anos, perdão, tive 3 anos com a Prudence. Então foi quando eu trabalhei com PJ, foi quando eu comecei. No primeiro ano era eu e a mulher e um roteirista. Éramos em três e fazia tudo. No segundo ano, eu já tinha roteirista, eu já tinha editor, eu já tinha produtor. No último ano, eu já tinha diretor de fotografia, produtor, iluminador, maquinista, roteirista. Eu realmente só fiz a pré-produção e fiz a direção do programa. E aí eu me apaixonei muito mais para trabalhando com pessoas jurídicas nesse mundo, né? Achei uma coisa muito mais saudável quando eu comecei a pensar mais como empresa. E continuei fazendo o que eu gosto, mas pensando como empresa e não pensando só como um amor àquilo que eu estava produzindo. Então eu amo audiovisual. Aí a gente vai chegar até em outros momentos, Legal. né, de outras atividades, mas sempre amei audiovisual, sempre fiz com muito gosto, muito carinho e acabei percorrendo esse caminho até hoje. Eu falei 20, mas eu acho que já dá uns 20 e poucos anos no audiovisual. E daí para frente a gente vai entendendo como é o mundo do audiovisual. Ele muda todos os anos. A tecnologia muda, as pessoas mudam, as coisas evoluem. A gente, para não ficar defasado, tem que entender como funciona. Hoje um assunto, eu acho um assunto interessante para falarmos, é a coisa do o celular substituirá uma câmera de vídeo. E é muito comentado isso, não só no audiovisual, mas eu acho que no mundo e comerciantes e tudo mais, porque fala-se o seguinte: vai substituir ou não? É muito legal porque quando eu entrei na televisão, nós trabalhávamos com câmeras de vídeo, broadcast, que é aquelas câmeras Certo. gigantescas, Pesada. pesadas, e eu entrei bem na transição onde os mais velhos falavam que nunca uma câmera fotográfica substituiria uma câmera de vídeo. E assim o mundo passou, as coisas aconteceram, e de fato, tem projetos que se necessita uma câmera de vídeo, uma câmera broadcast, mas de fato a A câmera grande maioria fotográfica. dos projetos hoje é a câmera fotográfica. Eu não diria a grande maioria, eu acho que elas são divididas por áreas. Então Certo. não tem como você interferir uma área com a outra quando a gente fala. Dá para fazer cinema com celular câmera? Dá para fazer. Então dá para fazer projetos em todas as áreas, sim. Sim. Mas quando você necessita de tecnologia superior para você entender como funciona o mundo, eu acho que a gente ainda tem um lado muito humano no cinema, muito humano para entender que quanto mais pessoas você tem numa produção, mais difícil é ter erros, porque cada mente vai estar focado em sua atividade. Sim. Porém, é necessário
todo tipo de produção audiovisual uma grande necessidade de todos os profissionais disso? Não, não é necessidade. E aí que a gente chega no mobile. Porque o mobile vem para exatamente a gente saber resolver. Ah, eu vou gravar numa loja que vende acessórios para celular, e nessa loja com acessórios para celular, a gente não precisa montar um roteiro, fazer uma criação. Dá para chegar com o celular. Hoje, celulares entregam imagens maravilhosas. Coloca o microfone que você conecta lá. É necessário ter um bom microfone. E lá na hora, as pessoas hoje têm uma percepção, pela quantidade de informação que já absorveu, de conseguir criar coisas na hora e que pode dar resultado para aquela loja, por exemplo. Então, existe necessidades e necessidades. Então, o mobile vai substituir para muitas produções, para muitos projetos, principalmente orçamentário, sim, vai substituir. E por essa questão, né? Você vê a juventude hoje, imagina, eu É. tenho quase 40 anos e eu vejo hoje rapaziada de 15, 16 anos de idade que conseguem entregar coisas que eu falo, cara, eu não tive criatividade para fazer o que esse menino fez. É incrível. Então, eu preciso sempre me reinventar e o que eu vou fazer, como eu vou fazer para que eu possa me manter vivo no audiovisual, ganhando dinheiro, sendo feliz e fazer isso até os últimos dias que eu quiser trabalhar. Galera, o papo começou quente, tá gostoso. Não sei vocês, mas eu já peguei pelo menos três códigos importantes aqui com nosso amigo Pablo Medina. O primeiro deles é o networking, né? Você chegou onde chegou e você citou o nome de pelo menos cinco ou seis pessoas aí que foram importantes na sua vida. Então, o poder do networking, uma pessoa que se conecta com outra pessoa, que se conecta com outra pessoa. Por isso é muito importante a ambiência, com quem você anda, né, com quem você se conecta, é isso que te leva para os próximos níveis. Outro princípio é o princípio da honra, né? Ele até perguntou se podia citar o nome de uma pessoa, lógico que pode. Então, você honrar as pessoas que foram te ajudando a chegar onde você chegou até agora. Porque quando você honra o teu passado, isso é um indício de que você continuará honrando as pessoas que chegarem no seu futuro. Se você está honrando as pessoas do teu passado, você vai continuar honrando as pessoas do futuro, e isso é um pré-requisito para que você continue avançando. E um outro código que eu peguei é o passo a passo, né? Começou ele, a esposa e uma produtora, né? E depois ele foi profissionalizando. Então, comece pensando grande, mas comece pequeno, com o que você tem na mão, porque senão você fica arrumando desculpas. O dia que eu puder contratar 10 funcionários, para montar uma produtora eu preciso de pelo menos 8 funcionários, e aí você nunca dá o primeiro passo. Então, começa já com o que você tem em mãos. E depois você vai aprimorando, depois você vai profissionalizando, você vai comprando equipamentos, você vai estudando mais o mercado da área que você vai atuar. Olha quantos códigos a gente pega, né? Se você está gostando, aproveita, se inscreve no nosso canal e dá um like aí, né? Já dá um curtir aí, que isso é muito importante para nós. Então dá um sinal de like, tá aqui o likezinho, a mensagem subliminar aqui, né? Eu falei para o Pablo antes, eu vou colocar mensagem. O pessoal queria colocar o joinha atrás do touro ali, eu não achei legal. Falei, vamos pôr na frente, vamos começar aos Usou. poucos, mas é importante para nós que você curta, né, o nosso canal. Vamos lá, continuando aí a sua história, Pablo, que tá legal. Eu não sei, eu já devo estar falando uma meia hora aqui, um pouco da minha história, né? Não sei, tá Eu não faço nem ideia de quando que a gente começou, mas está gostoso. Não tem, quando o papo é ótimo, gostoso, não tem limite, não. Pode falar ótimo. que tá. Além desses três insights aqui, eu já tirei vários outros insights também, e tenho certeza que nossa audiência está tirando. Que bom, fico feliz. E audiovisual é uma profissão que está em alta, tem necessidade de profissionais no mercado, né? E é uma oportunidade para os jovens. Eu acho que o Sim. celular, você está falando aí do mobile, o celular já dá para começar a fazer muita coisa. Tem muita ferramenta no celular que a gente não conhece, então estuda sobre o celular, estuda sobre audiovisual, que tem oportunidade para todo mundo aí no mercado, e a demanda vai ser cada vez maior de profissionais de audiovisual. Sim, e na verdade, o audiovisual sempre teve em alta. É, Então a gente, na verdade, quando é cíclico, que acontece algo novo no audiovisual, que novas pessoas resolvem ir para o audiovisual, aí fala-se que o audiovisual está em alta. Mas sempre teve, a sempre gente teve em sempre alta. precisou, né? Então, uma coisa que demandou muita diferença foi quando o Instagram e o Facebook começou a entender que as pessoas consumiam mais vídeo do que foto, e aí começou a entender que as agências de marketing tiveram que se mexer, todo mundo teve que se mexer, porque precisava entregar vídeo.
e não só um criativo estático no Instagram para poder mostrar uma foto, você sorrindo para tentar vender alguma coisa. Não, esquece. E aí vem também essa história de, cara, não tem como todo mundo simplesmente ter um orçamento, uma verba que vai pagar uma grande produção para fazer algo de lojas ou de clientes menores. Então você precisa desse giro, as pessoas precisam da atividade dessas pessoas que Sim. conseguem ter um bom pensamento, criatividade, ser proativo. Proatividade, na verdade, eu gosto de falar proatividade porque o audiovisual, quando você começa desse jeito, mobile, casamento, isso é o que a gente chama de videomaker guerrilha. Videomaker guerrilha. Videomaker guerrilha ou vídeo guerrilha, mas sempre voltado para o lado guerrilha. Por que guerrilha? Que é exatamente com poucas pessoas você tem que desenvolver muita coisa. Luz, áudio, câmera, foco, equipamento, criatividade, conseguir entender um assunto, montar um storytelling. Então, tudo isso daí, o casamento me trouxe muito essa criatividade de guerrilha. E quem faz esse mobile, quem faz essa loucura de, ó, preciso entrar lá, gravar, conseguir ter uma ideia, fazer as coisas terem um porquê e entregar isso. Então, o guerrilha funciona e é o guerrilha que está acontecendo hoje, principalmente nesse lado do mobile. Então, essa eu acho que é o mundo do audiovisual que eu vivo e como que eu entendo como as coisas são e como devem ser aqui no, daqui para frente. Legal. E dentro dessa trajetória toda, você contou toda a sua história, e como que está o Pablo Medina hoje no mundo do audiovisual? O que que você está fazendo? Quais são os projetos? Como que você trabalha? Como que é o Pablo Medina hoje? E aí, a sua empresa, é óbvio, né? Sim, sim, sim. Bom, há muito tempo eu deixei de ser MEI, foi em 2014 eu deixei de ser MEI. Aí eu tive um tempo que eu fiquei com a empresa trabalhando com o Simples e precisando entender como funcionava até esse mundo de impostos e ser um adulto, né, na área de PJ, perdão. E quando eu comecei a trabalhar nisso, nesse meio do caminho de quem que é a minha empresa, então eu acho que vale eu colocar esse adendo aqui antes da gente chegar a quem é hoje o Pablo Medina, Tá. né, com a produtora. Em 2019 acabou meu contrato com a empresa, né, com a DKT International da Prudence, Todas. e porque acabou meu contrato, a pessoa que estava lá comigo também saiu, ela quis ir para outros projetos, e aí nesse momento veio a pandemia. E nesse momento da pandemia, eu estava com um pouco freela, eu estava mais trabalhando para minha produtora, para o meu lado, então meu network naquele momento estava defasado, eu não estava tendo uma pessoa com muito contato fora do que era na minha produtora. E aí um dia a Carla estava assistindo um campeonato de churrasco americano. E nessa que ela estava assistindo um campeonato, eu falei, que é isso aí? Eu sempre fui o cara que vai na casa dos amigos, eles chamam pra fazer churrasco e eu sou o churrasqueiro. Mas eu levo minha faca, eu levo meu pegador, eu vou preparado para fazer churrasco, porque eu sempre amei isso. É algo que eu consumia no YouTube. Né? O Neto Bom Bife, Bruno Salomão e outros que todo mundo conhece na área de churrasco, seguia para ver. Eu também era apaixonado e eu gostava de levar aquilo para os churrascos. Certo. E aí ela me mostrando aquilo do churrasco americano, mostrando aquele defumador. Eu falei, cara, que troço interessante. Aquilo me consumiu e eu comecei a ver aquilo no YouTube, eu comecei a pesquisar. Eu virei para minha mulher e falei, amor, vou comprar uma carreta e fazer churrasco. Ela falou, você é louco? Eu falei, sou. Você vai ser louca comigo? Falou, vou. Bora, dois loucos Nós dois juntos. loucos juntos. Nós fizemos as contas, né? Eu tinha uma reserva da época da Prudence e tudo mais. A gente foi e comprou a carreta, uma baita de uma carreta. E aí eu sofri um golpe ali, porque a carreta, eles falaram que não, uma EcoSport dava para levar tranquilamente. E aí eu fui até Itapetininga de EcoSport, fiz um curso de 2 dias. Quando chegou a carreta tinha 900 quilos, não dava para colocar. Eu tive que ligar para um primo meu que tem uma Ranger. Eu falei, cara, você precisa buscar minha carreta aqui, que eu não vou poder levar. A carreta, para a gente entender, é a churrasqueira sobre rodas. É uma churrasqueira defumadora e é sobre rodas, que Parece um trem, é uma que parece uma locomotiva de trem. parece um É trem. bonita de se É ver, é bonito, é agradável bonito. aos olhos. Sim, e tem uma história interessante porque que ela parece um trem. Porque na época em que os africanos eram escravos nos Estados Unidos e precisavam fazer aquela malha férrea que fazia o cruzamento dos Estados Unidos, eles tinham que ter um jeito de quando os ricos
e os mestres faziam churrasco, faziam carne e jogavam restos das carnes, eles tinham que ter um jeito de pegar essas carnes e proteger as carnes para que elas durassem mais tempo, porque senão eles iam ficar muito tempo sem comer proteína. E aí eles inventaram o jeito. Isso é uma das histórias, né? Tem um lado europeu que tem outra história também das casas defumadoras, mas os caras pensaram como que a gente faz para conservar a proteína no alimento. E aí eles montaram, pegavam um trem, né? E entenderam como funcionava o fluxo de fumaça e Massa. fogo dentro do trem e fizeram um trem desse. Como diz o mineiro, fizeram um trem assim para poder fazer a fumaça percorrer a proteína, a carne, e ela ficar protegida por mais tempo para que eles pudessem consumir a carne depois. Então a carne defumada ela não foi criada para sabor, ou para ser exótica, ou porque o Texas resolveu entender que aquilo era algo gourmetizado. Nada disso. Era para prolongar a vida útil da Era para proteína. prolongar a vida útil, né? Aí vai chegando caras mais inteligentes e fala, mas como que a gente pega uma carne que ficou seca, ressecada, cheia de fumaça, e como que eu transformo quimicamente esse processo para que ela desmanche? Preciso fazer a carne ter vida de novo. Então, para a carne ter vida de novo, precisa ir lá ter um outro processo. Aí dá para a gente fazer um podcast só Então, falando da primeiro eu proteína. defumo a carne e ela fica seca, ressecada. E depois eu ressuscito essa carne para que ela fique A gente, suculenta e saborosa. É isso? exatamente. É o processo de regeneração da proteína. Legal. Então, primeiro a gente seca, na verdade, a ideia não é secar, mas sim ter o contato da fumaça na proteína para poder ter um smoke ring, que aí dá um anel de defumação em volta. Tá Depois a gente. salivando aqui, não tá? Ô, Ricardinho, você está assistindo, vai anotando aí, hein? Ricardinho é meu garoto e ele ama, aliás, todo mundo ama, né? O barbecue, né? O churrasco texano. E ele é muito bom de cozinha, então já está tirando umas dicas aqui, com certeza vai preparar para nós. Esse é Vai o que eu querer comprar conheci. um trem. Esse é que eu conheci ou não? Você Né? conheceu no Conheci. evento lá em São José dos Campos, Verdade, verdade. das casas americanas, lá, da Futuro médico construção. aí para Futuro médico, é. ajudar as Futuro pessoas, né? médico e atualmente é como se fosse chefe de cozinha. É Olha chefe de só. cozinha nosso, no particular. A Só gente cozinha para combina alguma nós. coisa, faz uma baguncinha eu e Vamos, ele. tá fechado, tá Tá fechado. combinado. E tá gravado. Tá Ô, foi sancionado combinado. aí. O Vini é testemunha, todo mundo falou que tá. Aproveita quanto tempo já foi aí, Vini, pra gente ter uma ideia. 30 minutos, legal. Boa. Não, tá, o Vini tá convidado. Só não vou convidar a galera, né, a nossa audiência, porque senão, É, quem sabe a gente monta um restaurante, né, aí a gente convida toda a audiência. quem sabe, gosto da brincadeira, viu? Gosto da brincadeira. Não vivo isso, depois eu conto por quê. Mas o Vinícius que está aqui hoje, estou aqui com você mais uma vez por causa daquele gatilho do networking, né? Porque Sim, eu tinha um restaurante chamado Dom Pablo BBQ, e aí o Vinícius resolveu ir lá, porque o filho dele chama Pablo, o filho dele não tinha saído ainda de casa, e ele queria levar o Pablo no Dom Pablo para ter o primeiro passeio dele. primeiro passeio do Pablo no restaurante Dom Pablo, Pois onde é. ele conheceu Dom Paulo Medina. Pois é, e aí foi me conhecendo, e aí anos a gente não se falou, Mas mas até eu. lá vocês não se conheciam Não, não, nos conhecemos no no restaurante, restaurante. aí gostamos um do outro ali, logo de cara, Amor à primeira deu vista, match ali, paixão deu deu match, match, deu match, a gente foi saíram do papeando. Tinder, Saímos do Tinder ali, foi pau pra toda a obra ali direto, com todo respeito das duas mulheres, né? As duas pau mulheres, para né? toda Não, obra. não, não pra toda a obra não, porque senão as duas mulheres matam a gente. Mas no fim a gente acabou se conhecendo lá e eu falei que eu trabalhava com audiovisual, ele falou de marketing, e assim anos se passaram, até um dia que ele me ligou e falou, ó, doutor Ricardo tá com alguns projetos aí, enfim, estamos Puta, aqui que hoje legal, depois de várias esse detalhe gravações. eu não sabia, olha que legal. Olha o É, poder do networking, né? Que coisa foi, maravilhosa. foi. Mas aí voltando foi essa época que, em 2019, veio a pandemia, acabou meu contrato da pessoa jurídica, eu comprei a carreta, e aí eu comecei, e aí me salvou o primeiro ano da pandemia. Eu tive uma salvação assim, foi um caminho, parecia que estava desenhado nas Mas só estrelas para eu ali. entender na linha do tempo, você tinha a carreta e já tinha o Dom Pablo, o restaurante. Não, Não, vou por chegar no enquanto Dom era Pablo. só a carreta, Por enquanto era só a que carreta, não era furacão, que era não a era carreta furacão. defumadora. Tira o fofão aqui do lado direito do cérebro. Mas não fica. É, o É, fofão pulando aqui.
É bom lembrar de coisas assim, né? Do Fofão não foi muito bom, não. Não, te deu, te deu Eu tinha prejuízo, medo do tinha medo Fofão, do eu tinha fofão. medo. Tinha, eu tenho, não sei. Tem Todo que mundo tem vencer um os medos. pouquinho. Eu trouxe esse assunto para que você possa trabalhar esse medo. É, então, de todos, já desbloqueei tudo, só o Fofão, que ainda me assombra à noite. Mas vamos Então vamos lá, resolver vamos esse para a fofão. carreta Outra, defumadora, que não é carreta furacão e que não tem tivemos você, a Fofão. defumadora, Sai, mas Fofão. a defumadora a gente comprou em janeiro. Não tinha pandemia no Brasil, já se falava fora do Brasil, mas não tinha no Brasil. Eu falei, cara, como eu sempre trabalhei com casamento e evento, pô, vou ali, comprei uma tenda também, eu vou começar a fazer essa brincadeira. Aí, em fevereiro, teve um carnaval em um restaurante aqui, mostrei o projeto, ele me levou para o restaurante, eu fui fazer as carnes no restaurante. Nós fizemos esse projeto, fizemos isso no restaurante. Uma semana depois, 2 semanas depois, veio o lockdown no Brasil. E aí as pessoas entraram em desespero. Aconteceu aquela coisa toda que a gente já sabe. E aí a minha mulher falou: não, vamos fazer carne por encomenda. Eu falei, não, mas a gente ainda não tem. Vamos embora. Então, vamos embora, vamos embora. Como? Vamos atrás dos contatos, ligação, amigo, e vamos resolver dessa forma. Aí era muito louco. Nós fazíamos a encomenda de segunda até quinta, comprava as carnes na sexta-feira. Aí, por exemplo, frango que precisava marinar, ficava marinando até sábado, os outros só descongelando em tempo natural. No sábado, nós começávamos a defumar 4, 5 da tarde, defumava direto até as 11 horas da manhã de domingo, carregava o carro e saía fazer entrega até as 4 horas da tarde de todas as proteínas que a gente teve para encomenda. E nisso a gente teve é, um, a gente não pode reclamar, já pagou todas as contas e tivemos um momento muito bom Durante a pandemia. durante a pandemia. E aí a gente deu um tiro no pé quando a gente, na verdade, acreditou em algo sem ter um estudo válido antes, que era abrir um restaurante, né? Então, tivemos alguns problemas também entre sociedades e outras coisas, mas eu acho que o maior fato disso é nós enxergarmos quando a gente erra que você tomar uma decisão de abrir um negócio do qual eu tinha 300 metros quadrados só de área de atendimento, ia de uma rua a outra, o restaurante era gigantesco, né? Então dava para caber 26 funcionários lá. E aí você percebe que ter uma ideia, um sonho, mas sem você estudar o passo a passo do projeto daquilo lá e simplesmente ir na loucura, não funciona. Então foi de todos os erros e falhas que aconteceram, eu acho que o principal que eu É, levo como aprendizado é isso. mas erros e falhas não, na verdade é aprendizado, né? Sempre vale o aprendizado. Mas é aquilo que você falou lá no início, né? Comecei pequenininho, eu, minha esposa, um produtor, depois a gente foi contratando. Talvez esse tenha sido a falha, né? A falha não, mas o que não foi observado no restaurante. Você estava, sobreviveu e viveu durante a pandemia com a carreta defumadora, sai fofão, com a carreta defumadora, e já migrou para um restaurante que acho que era um dos maiores de Atibaia, aquele ponto, naquele momento, né? Sim, Ainda talvez tenha faltado aí o passo a passo, né? Vamos montar uma, tipo, uma casa de entregas, um lugar físico para a gente vender as casas defumadas, mas com uma pessoa só trabalhando conosco. Depois vamos colocar umas mesinhas na frente, depois vamos agregando aos poucos e depois a gente vai para um ponto legal onde monta o restaurante mesmo, né? sim. Mas tá um aprendizado, né? E dá para recomeçar. Bom, foi um grande aprendizado, né? E entender o quantos processos é um restaurante. Sim. Então, assim, como eu nunca nem trabalhei num restaurante, não trabalhava com nada, fazer carne, né? Comparado É que carne é só a parte técnica do restaurante, né? A é produção. uma das Você tem coisas. compras, você tem vendas, você tem funcionários, você tem RH, você tem contabilidade, você tem finanças, Pois é, né? É uma empresa. é uma empresa com vários É. departamentos, né? Então essa coisa de ter vários departamentos e de entender e enxergar foi maravilhoso. O maior aprendizado ali também é entender qual era a minha posição e qual não era a minha posição. O que eu fiz de certo e errado, foi um grande aprendizado ali. Naquele momento a gente fechou o restaurante, só que nesse tempo que a gente já estava lá, eu estava voltando a fazer freelancer No no audiovisual. audiovisual. Então, ali eu fui. Aí, de novo, a importância do network nos contatos. Fui contatando as produtoras de São Paulo, falando, rapaziada, preciso trabalhar. E eu tive nesse tempo do passado que eu trabalhei com ao vivo, e trabalhei com freelancers também, eu trabalhei
muito da área de eventos na parte como DTV, né, que a gente chama que é o diretor de TV, que é fazer o corte das câmeras e trabalhar com isso. E isso voltou a acontecer, eu voltei a fazer muito evento, voltei a fazer alguns trabalhos como videomaker, que o videomaker não é uma produtora, tá? Muitas pessoas ligam e falam, eu preciso de um videomaker para fazer tal tarefa. Não, tudo bem, então você precisa de um videomaker, é o all-in-one, é o cara que filma, edita, ilumina, e tem que fazer tudo. Esse é o videomaker, Esse é o que faz tudo. videomaker. Então é muito importante quando eu falo com um cliente, seja se vai ser cliente ou não, a diferença entre você estar contratando um videomaker, que é uma pessoa, ou você está contratando uma produtora com muitos anos de mercado, com know-how, aonde a gente vai atingir É uma outros tipos equipe, de cada um é profissional. especialista na sua área. Exatamente. Então, nesse tempo, então, fui fazendo isso e aí até a gente fechar. A gente fechou no mesmo ponto. A gente abriu um bar, junto com outros sócios de Bragança Paulista. E aí o bar durou por volta de 6, 7 meses. Aqui em Atibaia, o bar, No mesmo ponto que era o mesmo Pablo, ponto. no Qual mesmo que era ponto o que era o nome do Pablo. bar? Seu Rancho, Seu Rancho. Seu Rancho. E aí também a gente ficou um tempo, não deu certo a nossa parceria, a nossa sociedade, a gente resolveu por terminar. E como a gente já estava com o ponto antes aí, a gente acabou conhecendo o pessoal do Jabá, já conhecia o Jabá há muito tempo. Foi maravilhoso, o Jabá teve outras ofertas, inclusive teve uma oferta que recebia que queria pagar o dobro do que o Jabá pagou pra gente pelo nosso espaço lá, né? Mas o Jabá, a história, e vinha o filho, o Thiago, e fala, cara, eu sempre amei esse lugar, eu queria esse lugar. Eu falei, eu também amava esse lugar, eu vivi Eu muito bem aqui, entendo que eu você está. entendo, e desejo toda a sorte do mundo. E hoje o Jabá tá lá, tá estourando. Jabá é lanche, né? São lanches que eles vendem, não? O Jabá é uma história, seria um cara muito legal para você conversar, para você Ô, ter um Vini, contato. anota aí, já põe O na Jabá é nossa lista maravilhoso. aí. O Jabá, ele é empreendedor. Ele é um empreendedor. Ele abriu um Jabá, ele fazia lanche. Aí ele ensinou isso para uma pessoa, ele abriu outro jabá, porque aquele jabá ele deixou ou para alguém da família tocar, desde que fizesse os lanches do jeito que ele ensina, a maionese, tudo, o atendimento, batata, do jeito que ele ensina. Aí ele foi abrir outro jabá, aí um funcionário toca uma conta desse jabá, ele foi abrindo vários jabás ali, foi montando seu jabá em Tudo aqui em Atibaia, Atibaia, não? tudo em É, Atibaia, tudo em Atibaia. É um preciso cara. conhecer. Tanto que assim, o filho não quer sair daquele ponto. Mas, pelo que eu conheço o Jabá ali, se a oferta for boa, não sei se ele acaba vendendo ou oferecendo para. Não, você vai fazer o Jabá aqui, vai montar de Então, si. mas onde era o Dom Pablo, hoje é o Jabá, Hoje e é o ali Jabá. é só lanches que eles servem, ou não? Não, tem lanche, Refeição, comida nordestina, muito forte em comida nordestina. Aí tem cervejas, drinks, mas voltado mais para família, assim. Então, não tem música ao vivo, nada disso, mas tem almoço, janta e lanches. certo. Tá? Então, mas Então já está na lista aí, hein, Vini? Vamos trazer o Jabá aqui para conversar com ele. depois me cobra que eu falo com ele e a gente traz para cá, vale a pena. Enfim, aí nesse vai e volta, e aí eu tomei uma decisão também. Eu era sócio da minha mulher, eu falei, olha, eu acho que eu quero continuar, eu e você, como marido e mulher. Não acho que a gente, nesse momento, tem um bom momento para sermos sócios. E eu vou voltar para o audiovisual, e ali sempre foi meu foco. E aí, quando eu foquei e decidi, eu falei, eu quero o audiovisual, eu gosto desse mundo, e é isso que eu quero. Foi muito natural eu deixar de ser só freelancer e for aparecendo clientes novamente para entender minha produtora, para entender quem eu sou. Então, eu falei, tá, eu quero novamente ser uma empresa. Eu quero novamente eu ter os meus clientes e ter minha vida dessa forma. Isso foi muito natural. Aí eu comecei a trabalhar muito, que aí voltando para hoje em dia, né? O que eu vivo hoje, meu core business hoje acaba sendo podcasts. Então ano passado eu fiz 4 podcasts com consultoria, que eu montei o projeto para as pessoas. Eu atendo hoje, além da Atom, tem a Tropical Hub, tem a Travelmate, então são clientes também, tudo da área de podcasts. Certo? O que mais que eu faço? Já vou chegar no último, no finalmente, do que eu quero falar, que são os médicos. Mas antes disso, eu acabei trabalhando numa loja ou outra, fazendo os vídeos, e eu falei, não, eu não quero trabalhar no comércio local. Meu mundo sempre foi São Paulo. A verdade é que ali a gente tem um poder financeiro maior, poder das empresas terem um poder maior, e o estilo que eu trabalho, o estilo que a produtora faz,
funciona muito mais Em São Paulo do que em em São Paulo Atibaia. do que Atibaia, com certeza. Então, ali eu continuo trabalhando hoje 50-50, vai. E aí um dia, devido ao Murilo, um cara espetacular da Wave Filmes, ele me conheceu através da indicação de outro cara que é de Bragança Paulista, que eu já tinha feito um vídeo para esse cara. Olha, tem um cara lá de Atibaia que faz câmera lá, ele é videomaker, manda muito bem. E aí ele me indicou e eu fui gravar com um médico, não vou citar o nome dele, porque eu não sei se eu tenho permissão para isso, Autorização. mas é um médico celebridade, muito conhecido no Brasil. Eu fui fazer esse trabalho pro Murilo. E ali foi muito legal, foi encantador. Eu voltar, me emociono um pouco com isso, mas eu voltar a trabalhar com quem era da área médica, E veio teu pai à memória, né? né, meu pai. E aí eu gravei com esse cara, e aí no fim eu comecei a olhar aquilo e falei, cara, a área médica é interessante, né? E o mundo vai girar e eu vou voltar para a área médica. Fiquei brincando comigo mesmo. E eu conversando E o com ele sonho do sobre teu pai era você trabalhando na área médica como médico, né? como Mas você médico. estava na área que era o sonho, tá voltando para a área que é o sonho dele, né? Sim, estou voltando porque eu gravando com ele. Aí esse Murilo, ele atende uma das maiores agências do Brasil também, da área de marketing médico. E aí eu comecei a gravar com outros médicos celebridades e fui achando esse mundo muito interessante. Não os que falam por aí que são mentirosos ou que inventam alguma coisa, mas os que de fato realmente acabam entregando aquilo que falam. Eu acho que Opa, vamos isso. lá, tá chegando um cafezinho para nós aí. O cafezinho Esse sempre é muito cafezinho bem-vindo. no ar, cafezinho no ar. Não, cafezinho no ar, olha que coisa incrível. Sinta o cheirinho do cafezinho aí, quem está assistindo. Qual é seu nome? Muito Cláudia, dá um obrigado, oi para a câmera Cláudia. lá, Cláudia. Vai ficar famosa, Cláudia. O dia que a gente fica famosa, a senhora fica famosa com a gente. Vai orando lá pela nossa fama. E a senhora está dentro. Muito obrigado. Obrigado. Saúde. É cafezinho. Saúde. E aí, Ah, onde que eu parei aqui? doutor Pensamento. Burilo, Ah, médico, pronto, pronto. Aí o Murilo, que é dono da produtora da Wave, e que foi Seja Wave, e que foi me seja indicando Wave, Seja Wave. Lá de Catanduva, interior, Catanduva. bem interior lá. E aí eu fui gravando isso, fui achando interessante, fui conversando com ele, ele me contou a história dele, história maravilhosa também. A gente tem um tratamento de pai e filho. Eu falo que ele é meu filho, ele fala que eu sou o pai dele. Ele E a tem gente, quantos anos, só de curiosidade? 24 anos, Ah, 24, 25 anos. Mas eu acho muito então louco, tem um menino idade para tão ser seu novo. filho. Ele tem 24 ou 25 anos, já gravou em 16 países. Olha que legal. Cara, ele tem uma vida assim maravilhosa em questão todo o processo dele. Começou a trabalhar com 12 anos de idade. O pai dele um dia saiu, Vai pegando os códigos aí, galera. Ó, começou a trabalhar com 12 anos de idade. 12 anos de idade, ele teve uma pessoa que foi maravilhosa para a vida dele, que foi o Thiago. E aí foi quando ele me contou desse Thiago e falou que tinha uma agência de marketing médico também, que também atendia celebridades, e ele atendia alguns dessa agência e de outra agência. E aí eu fiquei sabendo que tinha uma imersão de marketing médico que era feito para as agências de marketing que quisesse focar no mundo médico. E eu falei, cara, eu quero fazer essa imersão. Quero ver como é que é esse mundo de agência, né? E aí eu falei, pô, eu vou lá. E fiz essa imersão de marketing médico. E foi quando eu joguei pro universo e falei, cara, eu quero ter uma agência de marketing médico. Eu gostei disso. E eu acho que é um nicho interessante. É um nicho, para falar se dá dinheiro ou não, é uma coisa muito ampla. E eu acho que isso também dá para fazer um podcast só falando, para falar sobre esse mundo. Mas eu joguei isso pro universo e aí logo que eu saí de lá, eu montei uma agência junto com quem queria ser meu sócio, mas logo no começo ele falou, cara, para mim não dá. Mas eu quero ficar com o seu nome, eu quero ficar com o que a gente fez junto, né? Nome, site e tal. Ele gostou muito. Como ele trabalha numa área da saúde ali, ele quis o nome e tal. Eu falei, puta, eu vou ter que inventar tudo do começo. Inventei do começo o nome da agência, da Visualis. E aí eu falei, cara, agora eu vou vender. Montei todo o projeto, fiz toda a narrativa. Aí eu já entendia como fazer o script de venda, de atendimento, entender o que é CRM, entender tudo. E como eu deveria vender, e eu comecei a vender. Só que eu comecei a vender, e foi um erro, mais uma vez no começo, que é
Não, primeiro eu vou começar a fazer atendendo aquele FII mensal que a maioria das agências conhece, então não vou citar valores aqui para não ficar defasado esse assunto, mas a maioria das agências sabe que é um FII mensal baixo, que você tenta fazer um volume para poder ter um giro, fazer um alto faturamento, para depois alcançar novos clientes. Eu entendi que o posicionamento da empresa seria errado dessa forma, porque eu ia começar a alcançar muitos médicos, eu não ia conseguir atender de fato esses médicos, porque a minha base ia ser gigante, eu ia contratar Sim, pessoas e ter um tratamento especial quando você fala de marketing da saúde médico, que você tem um CRM, você tem um Conselho Regional e Federal de Medicina, você tem um Conselho de Psicologia, e você tem que ter um estudo muito grande para além de criar uma estratégia para ajudar a aparecer autoridade, venda ou aquilo que o médico necessita, ou alguém da saúde, você ainda tem que é. respeitar o conselho. Você tem que trabalhar no limite, né, permitido pelo conselho, porque senão você faz um trabalho aquém do esperado pelo médico e com Sim, pouco resultado. Você tem que tomar muito cuidado na delicadeza de não ultrapassar esse limite, né? Isso exato. pode trazer complicações para o profissional da saúde. E é um Então é uma estudo, uma linha bem leitura, tênue e é ali. um estudo, uma É, leitura, porque a ponto de, se você fizer uma besteira tão grande, ele pode perder sim, o porque é o resto da vida CRM, inteira. né? Também não é assim também, existe vários processos para Sim, isso sim. ser, mas é um cuidado que você tem que ter. Você está lidando com uma empresa, com uma pessoa, com algo que a pessoa vive a vida para aquilo, né? Então tem que ter um respeito por isso. E aí, naquele momento também eu falei, isso, o meu core business, minha vida é audiovisual. Se eu entrar e crescer ali, não vai ser o momento. E isso foi ótimo, porque eu falei, eu vou segurar o meu pé, mas eu joguei para o universo, mas vou segurar meu pé e vou continuar focado no meu mundo audiovisual. Eu comecei a ter meus clientes médicos para fazer produção audiovisual deles, e tráfego pago. E com isso, aí sim, eu aparecendo no Instagram, sempre muito stories, sempre mostrando aquilo que eu faço, a minha visibilidade fez com que eh, uma clínica de Atibaia e uma de São Paulo, e um médico de Atibaia, que hoje é amigo também, começou a ver o meu trabalho e ver o resultado do meu trabalho. E a gente tá sendo acusado aqui que a gente É, está passando muito tempo falando. E aí, eu tendo essa visibilidade, eu consegui, quando eu cheguei nesses hoje clientes, ter uma posição, uma autoridade do que eu faço, uma posição daquilo que eu sou, como estrategista, para eles entenderem que eu não sou um urgência, que é o cara que faz tudo, ou sou uma agência, e sim como que eu posso trazer resultados para eles de uma forma que eu posso entregar para eles aquilo que é mais precioso, que é o tempo. Então, como eu preciso receber bem, porque meu tempo é valioso, eu cheguei com um orçamento que hoje eu defino como um bom orçamento, um orçamento que é justo aquilo que é meu trabalho realizado hoje. E eles aprovaram meu orçamento. que eles sabem também que o resultado que vai agregar valor à atividade deles é. Mas duas coisas, não só a atividade, mas o relacionamento. Eu nunca inventei, nunca deixei de ser quem eu sou e nunca tentei ser um vendedor. A minha venda é simples, é falar a verdade, aquilo que eu acredito. E isso para mim foi primordial para meus clientes acabarem também se tornando pessoas do meu convívio, do dia a dia, alguns amigos também. Então agora eu posso falar que eu tenho duas empresas, que é a produtora e a agência de marketing voltada para a área da saúde. A agência ainda pequena, poucos clientes, mas com um faturamento aí bacana, um faturamento que se encaixa a um momento que eu sei que a minha empresa eu não quero escalar e ter muitos médicos. Eu prefiro ter naquela empresa e como funciona aquela empresa tem que ser com menos pessoas da área de saúde, menos médicos, para a gente poder atingir o que aquele médico almeja, né? E eu também tenho uma diferença que eu acho que isso tanto para a produtora quanto para a agência eu acredito naquilo que ele está entregando. Então, não adianta o cara chegar também e falar assim: olha, eu tenho 20 mil por mês para você ir lá e a gente fazer um lançamento de um produto que eu vou falar que passa aqui e a pessoa vai parecer a pessoa mais forte do mundo. Se eu não acreditar no produto, se eu vejo que o médico está sendo vendedor ou alguém da saúde está querendo, também não funciona. Mas também eu sinto que a sintonia sempre acontece para quem entrega realmente É, aquilo que faz e eu gosto de mostrar.
Meu papel é mostrar para as pessoas também aquilo que eu acredito. Quem não entrega aquilo que faz, ele tem vida curta no mercado, né? O próprio mercado acaba expurgando ele muito rápido, Com né? certeza. Ele pode ter um boom inicial, enganar um número X de pessoas, mas logo o mercado expurga ele. E hoje é interessante nessa questão da autoridade médica, que até um pouco tempo atrás, sei lá, 5, 7 anos atrás, a presença do médico, né, no digital era algo que assustava um pouco, né? A gente via alguns médicos tendo a presença no digital e hoje já a gente começa a observar o movimento contrário, né? Todo mundo quando vai procurar um médico para fazer uma cirurgia, um procedimento mais evasivo ou um tratamento de longo prazo, ele procura ver se aquele médico tem presença no digital, ele checa os comentários, ele checa, vai esmiuçando os bastidores, o que as pessoas estão falando dele, às vezes pega seguidores para ver como os seguidores Sim. estão. Então hoje é o contrário, né? A presença no digital traz uma autoridade tanto médica como na área do direito também, eu como advogado, né, eu vejo isso. Até pouco tempo atrás, o advogado que estava nos meios digitais era visto com um certo, como que eu posso dizer, um certo receio pela população. Hoje é o contrário, né? É interessante essa mudança da visão que a gente tem em relação ao digital hoje, né? É uma É confirmação uma social. confirmação social, exatamente. E é um outro nicho também. Conheço um dono de uma agência que é só nichado na área de direito também. Eu tenho duas pessoas que têm conversado comigo, que fica falando muito. Você não é. Calma, é porque, assim como o Conselho de Medicina, também Sim, o lado da OAB tem e que ser OAB muito bem eu estudado e vejo ainda entendido, até né? um pouco mais retrógrada e um pouco mais rígida ainda que o CRM. Eu acredito que sim, mas o CRM teve uma mudança no passado que fez o nosso mundo ser muito mais visto, né? Então você É, pode falar o procedimento que você faz, o preço, você pode passar informações, já o conselho não entendendo que é uma autopromoção e sim apenas uma visão que tem que ser passada para um paciente, para ele entender o que está acontecendo. é. Então o conselho tem mudado bastante isso, mas isso tem acontecido nesse último ano para cá, que tem mudado demais. Eu acho que a OAB realmente, uma opinião minha, mas eles vivem numa mente conservadora muito ultrapassada, né? Então, É que o entendimento majoritário da OAB, entrando um pouquinho nessa seara, é que quando eu falo de medicina, eu estou promovendo saúde, seja ela preventiva, seja ela corretiva, ou seja ela simplesmente estética. Mas eu estou mexendo sempre na saúde do ser humano, sim. ou para prevenir alguma doença, para ter uma longevidade, para ter uma melhor qualidade de vida, ou para expurgar uma doença, um tratamento, um novo tratamento, ou até por questões estéticas que vai melhorar a qualidade de vida da pessoa, porque vai mexer na autoimagem, na questão da autoaceitação. Então, sempre a medicina, ela vai, em todos os aspectos, ela vai promover o bem-estar do ser humano em última análise. Agora, já o direito, eu tenho que tomar muito cuidado para não ser um promotor de litígios. Então, Entendo. muitas vezes, alguém que teve uma lesão, mas puxa, aquela lesão suposta lesão a um direito, ela relevou, ela perdoou, e às vezes eu tenho que tomar muito cuidado para propaganda ou publicidade do advogado não viraram, né, vamos processar, né, uma coisa é vamos cuidar melhor da saúde, vamos usar a medicina, a tecnologia médica a nosso favor, vamos melhorar a autoestima através do sei lá, de um implante de silicone, através de um chip da beleza, eu estou entrando em assuntos que são polêmicos, mas sempre visando o bem-estar, né, e o direito não, eu posso estar sendo um propagador de litígios, né, de aumentar o número de processos na sociedade. Eu acho que essa analogia, eu acho que na verdade bate muito com exatamente o médico. Uma coisa ele fala, olha, vamos colocar o chip da beleza que você diz, né? Na Né. verdade são os injetáveis. Sim, os hormônios Então, injetáveis de longa duração e exato. lento. Existem injetáveis que são absorvíveis, tem os que não são absorvíveis. Na verdade, ele foi criado para você poder ter cuidados com a saúde, né? E aí entra também aquele que, em vez de estar gravando vídeos ou fazendo uma propaganda para mostrar que aquilo, na verdade, é para ajudar a sua saúde e que tem outras benfeitorias, na verdade não, vamos colocar aquilo no seu bumbum ali, do É. ladinho ali, que na verdade aquilo vai te dar ânimo, vai te dar emoção, vai ajudar a emagrecer, vai ajudar a ter mais relacionamentos.
E aí chegou, tanto que agora está proibido algumas coisas na saúde e tem uns momentos que é exatamente essa promoção. Seria a mesma coisa que o advogado, né? É, Fala assim, não, vamos processar. Tá com problema na sua linha telefônica, vamos processar. Aqui é, também é a operadora. Então, mas essa promoção é também o mesmo cuidado é. do Conselho de Medicina e da Saúde. É tomar cuidado para que você exemplifique e conte uma história, falando que essa história você Sim, pode resolver. E não você fazer a autopromoção, dizendo que você é a pessoa importante que você vai sim, resolver a vida dela. sim. Então, eu acho que essa briga, É. mas acaba entrando nesse O que mesmo eu tenho batido conceito todo. muito na OAB é na questão, primeiro, não a promoção do profissional, mas sim do método, e muito na questão preventiva, né? No Brasil se tem muito pouco hábito, né, do exercício da advocacia preventiva. Então é estimular a população a contratar um advogado antes de comprar uma casa para analisar a documentação, contratar um advogado antes de comprar um carro para analisar o contrato, né. Então o que tem que ser, divulgado muito mais é a advocacia preventiva, né. Contrata um advogado antes de ter litígio, né, e no Brasil não, se contrata o advogado depois que já se tem o litígio e já quer processar, né. Geralmente é É, assim, né? Mas é que nem a história, por exemplo, da medicina. Esqueci o nome agora, eu trabalho com isso, mas foi. Que não é medicina preventiva. É que você citou os nomes ali de medicina preventiva, preventiva, corretiva, estética, mas na verdade é a medicina integrativa. 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 Por que medicina integrativa? A ideia é integrar vários médicos profissionais da saúde para que eles resolvam um problema e não um joga para o Sim, outro. é. Ah, você está espirrando, joga para o alergista. Aí o alergista, não, mas isso daí não tem nada a ver com alergia, então joga para o outro cara. E aí, também pensando nisso, a ideia que funciona com a saúde hoje é que as pessoas têm que entender que também é melhor você ir no médico, já fazer os exames, já entender Sim, como funciona o seu organismo, seus hormônios, para que você possa ter uma qualidade de vida e viva mais tempo para ver seus filhos crescerem, sim, para ter uma exatamente. qualidade para o dia a dia. Hoje eu consigo acordar às 5 horas da manhã, ir para academia, vir aqui trabalhar, e aí 8, 9 da noite estou querendo deitar para dormir, mas eu consigo ter energia durante todo o dia, né? E por quê? Porque, pô, tô indo no nutricionista, tô indo no estúdio, mas isso aconteceu porque eu trabalhando com os médicos, fui entendendo como é que era e fui estudando isso e falei, cara, olha que interessante esse mundo, eu vou inverter. Eu tava com 106 quilos, tô com 87 quilos hoje. Parabéns. Obrigado. Legal. E eu tava sem fazer exercício nenhum na minha vida. Então hoje é academia, beach tênis, aí eu tomo mais coisas tipo Q10, né? E creatina, não tomo nada além disso. É o E biohacking. é. E eu também alimentação, que 90% de tudo é a dieta. Então não é só baixa calórica, mas é baixa calórica com bons alimentos. E faltou o tripé aí, voltando a falar de tripé, faltou A o gente sono de qualidade, né. Sono sempre, de sempre, qualidade é sempre. primordial. Alimentação, suplementação está num pé, a questão dos exercícios, atividade física, você falou do beach tênis, você falou do beach Eu tênis? falei do beach tênis, eu tinha preconceito Então do então beach você está em tênis, dois mil e mas vinte e cinco. Eu não estou em 2025 porque eu não jogo beach tênis, me olha, sinto deslocado vou no te mundo. levar, vou te Me levar, leva, eu eu vou te jogo levar no tênis, beach tô tênis. aprendendo a jogar tênis. Um abraço, John, um abraço, Ricardinho, eu te levo para o tênis, você me leva para o beach tênis. Te levo no beach. E a questão da alimentação, né, os 3 têm que andar juntos. Mas tudo isso foi algo que virou a chave, mudou. Também aconteceu pelo motivo de eu consumir muito podcasts, eu consumo muito os sócios do Bruno Perini, e ele e a Malu sempre falaram muito de saúde, então saía do lado de economia, que a gente, você comentou no Bitcoin no começo, a gente vai só introduzir o assunto, eu acho que isso dá para ser um programa só disso, Já é o mas terceiro programa aqui já só. vai dar um terceiro programa. Mas ali trazendo esse mundo do Bitcoin, né? Falando dos sócios. Então, eles saíram um pouco e falaram um pouco da vida deles, do mundo deles, que era o mundo de saúde. Então, ali já foi um gatilhozinho, já foi algo que ficou. Aí, pô, gravando com o médico, gravando com esse médico celebridade que é grande no Brasil, que vive exatamente essa medicina.
E eu tenho amigos que trabalham com isso também. Eu falei, cara, esse mundo para mim é maravilhoso. Eu quero alcançar isso. Porque hoje eu tenho uma condição financeira que eu não sou rico, não sou pobre, certo? mas vivo uma situação financeira que eu sinto gradualmente que eu estou sendo cada dia melhor, criando uma condição melhor. E eu falo, então daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, onde eu de repente vou estar com uma situação financeira confortável, eu vou estar com a vida ferrada, tendo que gastar todo o dinheiro que eu guardei, que eu juntei para ter que ir em médicos e não vou poder comer o que eu quero porque eu vou ter diabetes e não vou porque, enfim. Daí eu pensei nisso, eu quero ver meus filhos grandes, eu quero daqui 10, 15 anos estar com uma condição financeira boa, mas com saúde para poder curtir o momento que aí eu falo, ufa, né? Porque É. hoje a verdade é que eu sou um brasileiro como todos os outros. Quer trabalhar, 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 e quando sobra um tempinho a gente faz um churrasquinho. Viu, criançada? Não é só eu, não. Mas pegando um gancho aí no que você está falando, eu hoje eu estou com 51 anos, caminhando para 52 anos. Já tive a oportunidade de jogar futebol, vôlei e outras Sim, com todos os meus filhos, e agora estou na idade que eu ainda jogo com o Noah, que é o meu caçula, que tem 8 anos, mas já estou brincando com os meus netos. E eu quero brincar com qualidade de vida com os meus bisnetos. Então eu tenho setado na minha cabeça aqui 120 anos com qualidade de vida e tenho trabalhado e feito tudo para isso. Posso não chegar no 120? Até bem provável que não. Mas eu estou trabalhando para isso. Então, se eu chegar aos 118, se eu chegar a 100, 105, 110 com qualidade, beleza. Mas eu tenho trabalhado muito essa questão da medicina integrativa. Aproveitar e fazer um gancho dia 24, 25 e 26 de janeiro, agora. Inclusive, você está convidado. Vai ter uma imersão em São Paulo, Super-Humanos, com os médicos, com o Guto Galamba, vários pessoas ligadas a esse mundo do biohacking aí, né? O Lincoln é o anfitrião desse evento, que legal. e são 3 dias de imersão só discutindo questões de longevidade, qualidade de vida, alta performance, neurociência. Então vai ser uma imersão extremamente interessante. Depois eu te passo os detalhes e Legal. depois a gente põe o detalhe aí para a nossa audiência. Esse vídeo aqui vai ficar para a posteridade, então é dia 24, 25 e 26 de janeiro de 2025. Então pode ser que você está assistindo esse vídeo depois e já passou. Mas é agora, daqui a 2 semanas. Legal. Mas eu tenho trabalhado com isso. O meu médico hoje, que centra a minha vida, é o Dr. Paulo Musi. Então ele faz as consultas profundas, conhece detalhes da minha vida e cada especialidade ele que me manda para aquela respectiva especialidade. Por exemplo, doutora Vanessa, a parte de nutricionista, o doutor José Carlos, a parte do meu ombro, o Raul, que é o meu personal. Então, tudo tá ligado. O meu personal conversa com o médico, que conversa com o ortopedista, que conversa com a nutricionista. Então, quando eu chego num profissional, ele já sabe de todo o meu histórico, o músico já passou tudo para ele. Então, isso tem funcionado muito bem. Já estou com os exames todos redondinhos, estou com a atividade física em dia, com a musculação em dia, com o tênis em dia. E não é maravilhoso? Quando Ah, você sabe, ai, de repente tem uma baixa de ferro, sim, experimenta ali, e aí você vê que seu organismo está bem, então você passa todos os seus dias bem, saudável, exatamente, é. muda muito a vida, assim. Você acorda disposto, você tem um sono no horário certo, você tem fome no horário certo, tem a saciedade no momento certo, né? Quando todos os eixos estão equilibrados, você consegue viver a sua rotina ali quadradinha, Sim. sem excesso de fome, sem falta de fome, sem excesso de sono, sem falta de sono. É tudo na hora certa, né? E de novo, parece chacota, parece historinha, parece que a gente está querendo vender, fazer merchan, alguma coisa, mas é verdade. É, Eu acho que quando você entende isso e vive isso, aí você fala, nossa, realmente, é, obrigado aos que falaram, eu sim. segui e Valeu a tá pena. valendo. Estou vivendo isso. E Exatamente. é interessante que é difícil você pegar uma pessoa de alta performance, né, uma pessoa bem-sucedida na sua profissão, bem-sucedida na sua família, que não tenha esses conceitos enraizados, né? Que não pratique esportes, que não cuide da alimentação, que não cuide da suplementação, que não cuide do sono. Cada vez mais a gente vê isso, né? Eu acho que a nossa fase agora, a nossa geração, ou melhor, esses anos que estão vivendo, que essa informação está sendo muito mais transmitida, de novo a gente falando sobre o que é passado no Instagram, Facebook, TV, ou enfim, ou afins, eu acho que são os assuntos muito relevantes hoje.
E falar que isso não foi enraizado, assim como a nossa, assim como nós não tivemos educação financeira, a maioria dos brasileiros não teve educação financeira de pai para filho. Acho que também muitos pais não passavam isso porque também não viveram esse mundo. Ou tinha aquelas pessoas que já vinham do esporte, a família inteira segue o esporte, ou não, né? Então, por exemplo, eu não tive enraizado, e a maioria das pessoas que eu conheço na região aqui também não tinham isso, mas em algum momento teve o gatilho. Seja o amigo que todo mundo tira sarro, então assim, você vai no churrasco na quarta-feira, fala pro pessoal, não, não vou tomar cerveja. Ah, logo você não tá tomando cerveja? No começo tiram um sarro de É, você, mas depois passa um tempo, passa alguns meses, você vê outro amigo fazendo, é. você fala, cara, não precisam me falar nada, e nem, mas se eu passei de alguma forma algo que foi positivo e as pessoas, e agregou as pessoas, não Valeu a precisa, pena. valeu demais. E eu percebi que aconteceu isso muito. Entende? Então tudo aquilo que era, parecia, não, o cara não vai tomar uma cerveja, porque eu era um cara que tomava cerveja quase todos os dias. Churrasco, então, bate na porta, eu ia no churrasco. Agora, você ir no churrasco e aprender o que comer, a hora que comer, fazer um É, prato em vez de ficar cutucando. é. Olha, isso daí é um trabalho pessoal, não é fácil, não é simples assim. Eu tô falando porque. Não tô falando porque foi difícil e é um processo difícil. É um processo de poucos anos para cá, né? Ou de meses para cá, melhor dizendo. Mas é um processo que eu vou e me cobro, e me cobro, e me cobro, e eu vejo que algumas pessoas que no começo tiravam sarro também têm mudado atitudes e tal. Eu falo, pô, que legal. As E pessoas é estão tendo legal, não sei consciência. se é o seu caso, mas é o meu. Eu não vou ser hipócrita. De vez em quando eu bebo um pouquinho, de vez em quando eu como uma gordurinha. Eu adoro picanha. Adoro picanha. Eu acho que muita gente gosta também. Difícil não gostar. E o mais gostoso, o mais saboroso da picanha é o pegador da picanha, que é a gordurinha, né? Pois é. Então, é lógico que de vez em quando eu falo, estou num churrasco ali, eu como uns pedacinhos de picanha, depois eu vou para as carnes mais magras, vou para o peito de frango e tal. Mas eu pego um pedaço de picanha com uma gordurinha, geralmente é a primeira carne que eu pego, ponho na boca e, cara, aquilo me dá um prazer tão grande, é muito mais gostoso do que quando eu ficava picanha, 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 e chegava uma hora que eu já não sentia mais o sabor, estava comendo por comer. Mesma Sim. coisa a bebida. Né, hoje, eu tomo um vinho, tomo um espumante em ocasiões especiais, de vez em quando tomo uma IPA, que é a cerveja que eu gosto, mas eu tomo uma quantidade muito menor, em ocasiões extremamente especiais, mas que me dão um prazer muito maior do que quando eu também lá atrás bebia todos os dias. Para beber todo dia, eu tinha que beber uma cerveja de baixa qualidade, porque não dá para pagar todo dia Não uma tem como. IPA de uma cervejaria artesanal. Então eu ficava com a sensação de estufado, já não sentia mais o paladar da cerveja, estava tomando porque era bonito, era gostoso, a ambiência ali parecia que quem bebesse mais era o mais divertido, mais legal, banheiro toda hora, né? Perdi um pouco o controle da situação. Hoje não, você, poxa, põe aquela IPA, aquele colarinho, eu pego aquele copo, o aroma, aquele copo ali demora uns 15, 20 minutos e é só aquele copo, acabou, não preciso de mais Aprendeu nenhum. a gostar. Aprendi a gostar, degustar, me dá um prazer tão grande, ir em um vinho, um bom vinho, ou às vezes uma boa dose de um bom whisky, né? Não sou muito fã de uísque, sou mais fã de vinhos mesmo e cerveja IPA, mas numa quantidade assim que me dá prazer, que me sacia, que não atrapalha o meu físico, não desregula os meus eixos hormonais e me permite ter uma qualidade de vida boa, Eu, idem com a comida. eu falo que a minha nutricionista, eu falo não, né? Minha mulher falou que a culpa é da minha nutricionista o seguinte, antes de chegar agora nas festas de fim de ano, é que eu ia fazer detox depois das festas. Ela me mandou uma dieta para eu acompanhar durante essas festas do fim de ano. Mas eu não acompanhei dieta nenhuma. Só fiquei falando assim, tudo eu falava, não, porque depois do detox, depois do detox. E aí foi muito louco, porque aí eu acabei bebendo exageradamente, eu acabei bebendo mais de um dia por vez, e churrasco pra caramba, aquela bagunça que sempre faço de final de ano, e aí eu fiz isso, e aí eu tô percebendo que às vezes você não tá mal, tá indisposto, e não é que não tem nenhum motivo é, de estar bravo com alguém ou de estar irritado com alguma coisa. Quando você percebe é porque seu organismo desregulou todinho, tá inflamado, Sim, desregulado. sim. Caramba, cara, agora eu vou levar de novo quantos meses para É. recuperar essas 2 semanas Teu que eu humor fica passei? desequilibrado, a tua qualidade de sono fica desequilibrado, a sua capacidade cognitiva fica mais lerda, Totalmente.
né? Tudo, o teu intestino fica desequilibrado, tua flora, microbiota, agora não é mais flora Não, intestinal, é microbiota intestinal fica desregulada, a microbiota da boca fica desregulada e traz uma série de efeitos aí sim. maléficos, né? Por isso que agora na loucura eu tô de novo, de tênis e vai, academia e agora eu quero começar a bicicleta também, vambora. Porque eu preciso queimar, fazer esporte para recuperar, né? O corpo. Eu fui fazer academia quarta passada, nossa, dor no corpo, parecia que eu tinha começado tudo de novo. Cara, eu comprei uma bicicleta recentemente, foi até indicação do nosso irmão aí, Thiago Apipe. Thiago pedala, faz aí umas loucuras aí, o cara é profissional. Tô precisando de dicas. E aí, então procura o Thiago, vou te Boa. linkar com o Thiago, que o Thiago é o cara para te dar dicas. Aí comprei uma bike. Aí e no processo de compra da bike, o cara, não, você vai ter que comprar um capacete. Aí eu procurei uma bike que cabia no meu orçamento ali, um bom custo-benefício, legal, cheguei na bike ideal. E aí o cara, não, estou faturando a bike para você, vai precisar de um capacete. Eu falei, o capacete, tem lógica, né? Beleza, põe o capacete. O cara falou, não, mas você vai andar com a bicicleta para montanha, vai furar o pneu. Então eu vou fazer uma bicicleta, vou tirar a câmara de ar, vou colocar um pneu assim e uma resina que não vai furar o teu pneu. Eu falei, tem lógica, mete aí. O cara, não, eu vou acrescentar, e foi acrescentando. Aí chegou numa hora que eu falei, putz, já estourou o orçamento. Aí o cara falou, eu não me lembro o nome, acho que é Breton, alguma coisa assim, que é aquele macacão que parece o Borá lá do filme. Sei, O sei. cara falou, não, você vai precisar de um macacão, tá? Eu falei, não, para, não preciso de mais nada, agora fecha a conta aí, se eu precisar eu compro depois. Aí eu parei justamente no macacão, que é acho que é Breton o nome dele, não tenho certeza, me perdoem aí os ciclistas profissionais, mas é o macacão que você usa e ele tem um revestimento de gel ali nas áreas genitais, no bumbum ali, para Pra proteger. deixar confortável ali, não doer. É, É, mais do que para deixar confortável, eu descobri isso sofrendo. Aí chegou a bike, capacete, meia, isso, aquilo, paramenta, tudo, e sai andando de bike igual um louco. Hã? Bretelli, não é Breton, não. Breton é loja de móveis lá em São José dos Campos. Chama o pessoal da Breton para ser nosso patrocinador aconteceu também. economia burra, no caso, foi aquela economia Foi a burra. economia burra. Aí eu fui andar de bicicleta sem o Bretelli. Sem o Bretelli. Zé Vicente também me falou para comprar o Bretelli. Falta de aviso não foi. Cara, mas eu andei tanto com aquela bike, no outro dia eu senti uma dor insuportável. Em toda a região ali do bumbum, na próstata, eu cheguei a urinar sangue. De, Caramba. de tanto que eu agredi a minha próstata fazendo, pedalando, sem estar com o selinho ideal, sem estar regulado na altura certa. Aí eu descobri que tem que fazer o tal do bike fit, que vai regular a bicicleta de acordo com a tua. Então, O banco também deveria não ser banco o melhor. também, e o principal faltou o Bretelli. Então você vai comprar bike, Cara, compra o Bretelli. eu preciso desse corte. Isso vai virar um corte aqui. Tira o corte. Compra o primeiro Bretelli, depois você compra a bike. Então Nossa, escolhe primeiro o Bretelli, depois a bike e faz o bike fit, que é importante. Eu acho que todo esporte, né, você sim, tem que procurar. Aí comecei a me embrenhar agora no tênis, junto com o Ricardinho. Sempre gostei de assistir jogo de tênis. Aliás, a gente está com um brasileiro agora, o João Fonseca, que está dando um show nas quadras aí. de fato. Ontem venceu, acho que um dos top 10, o nono, né, do mundo aí. Quem que ele venceu? Eu não lembro o nome do adversário, sei que é o, Produção, é o produção. no, produção vê para nós aí, é o número 9, mas o menino tá mandando ver legal. E aí me aventurei, só que daí eu fiz o certo, né? Comprei as raquetes, comprei o tênis e contratei Rublev, Leve. venceu o Rublev, que é o nono do mundo. E venceu dentro de um slam, que é o aberto da Austrália. Perfeito, quadra rápida, saibro, grama. Saibro, né? Esse é rápido. Rápido, quadra rápida, já aprendi. Pois é, Obrigado, já John. pegou, já tá bem. Mas aí eu fiz o certo, contratei um professor, falei, deixa eu começar do jeito certo, porque tênis tem que tomar muito cuidado com o cotovelo, com o pulso e com as pernas, né? Então contratei um professor, estou aprendendo e estou gostando, o negócio é bom. E aí eu já recomendo um livro que já me recomendaram aqui no podcast, quem me recomendou foi o Lincoln, que é O Jogo Interior do Tênis, que não é só sobre tênis, é muito além de tênis. E Legal. fica a recomendação para você também. Serve para o tênis, para o beach tênis, serve para a vida. Jogo interior do tênis. Acho que é Gary, não me lembro o autor do livro, Gary Chapman, salvo engano. Mas vê para nós aí, produção. Mas volta aí.
O jogo interior do tênis, The Inner Game. Vamos começar a deixar o microfone com a produção aí, quando a É. produção precisar falar com a gente. Pessoal, você que está assistindo, prestigiando o nosso podcast até agora, gostaria de externar meus agradecimentos, mas pedir mais uma vez, inscreva no nosso canal, isso é muito importante para nós, e já dá o like, né? Clica no botão like, que isso é importante para que o nosso conteúdo possa alcançar cada vez mais e mais pessoas. Para você é indolor, para você é rápido, não tem custo nenhum, e para nós isso é de suma importância. Aproveitar para dizer que o episódio de hoje tem o apoio cultural da APAI e os nossos patrocinadores de hoje são a Alonso Alfaiataria. O Alonso é o meu alfaiate, né, aquele que faz os meus ternos, camisas sob medidas, né, para empresários, para médicos, para profissionais liberais, pessoas que querem passar uma autoridade no exercício da sua profissão. É muito importante a roupa sob medida. O Alonso, a alfaiataria do Alonso, ela fica em Porto Alegre, mas mensalmente o Alonso tem vindo aqui para São Paulo, onde ele atende cada vez num lugar diferente. E a gente sempre está divulgando no nosso Instagram e visita o Instagram do Alonso Alfaiataria também, que você vai aprender muito sobre elegância, sobre etiqueta, sobre presença, sobre empoderamento masculino através da vestimenta. Também é um oferecimento da NET Empreendimentos, está aparecendo aqui na TV e está aí no rodapé, tanto quanto Alonso, e também a Atom Plastômeros e Elastômeros, que é um fabricante de vedações, e a Atom Compostos, que é uma empresa química fabricante de compostos de borracha. Pablo, voltando aqui à nossa conversa, e no mundo das criptomoedas, né? Como que você colocou o seu pé lá? Como que começou essa sua vida junto como investidor em criptomoedas? Eu acho que o assunto é tão extenso que a gente vai deixar esse assunto, de repente, se você me permitir, mas a gente pode fazer um programa e fazer um. Combinadíssimo. Vamos fazer Boa. um programa só sobre criptomoedas e mais. Depois vamos conversar aqui para a gente fazer uma imersão, né, para os membros da família Atômica que quiserem participar, onde você pode passar para nós com mais detalhes e tirar dúvidas práticas individuais sobre criptomoedas. Fechado? A gente já tinha combinado sobre isso um pouco, a gente agora está gravando e fechando isso Agora fecha o publicamente. compromisso, agora não dá para Fechado, escapar. fechado. Vamos fazer. Então, só para entrar um pouquinho no assunto, é assim, eu comecei com golpe, na verdade. Naquela época, que era da pandemia, estava muito alto falar sobre criptomoeda. Então, não vamos nem voltar em 2016, quando começou o Bitcoin ou nada disso. Mas nessa época que eu tive essa inversão de um monte de ideias, foi a época da pandemia, eu comecei a seguir muito o Thiago Nigro e ver o mundo de investimentos e não de cripto como um todo. Mas aí eu comecei a entrar nesse mundo de cripto, fui entrando nesse mundo e aí eu fiz a besteira de seguir muitos canais que foram abertos durante a pandemia para falar de projetos específicos de games NFT. E aí o que acontece? Esses caras que criaram esses projetos, que eram pirâmides, eles pagavam para esses influencers, para esses caras, para esses YouTubers, para eles falarem sobre um projeto de NFT que ia ser algo revolucionário. E eu achei aquilo incrível e eu, em vez de fazer aquilo que normalmente se deve ser feito, e o que eu faço muito hoje, que é você vai entender um assunto, aí você vai ler o projeto, aí você vai pesquisar pessoas do projeto, enfim, você tem que fazer sempre dar uma volta em volta em torno daquilo que você procura, eu achei incrível aquele negócio de NFT de um game e era um click to earn, ou seja, sabe aquela coisa, não existe dinheiro fácil, Não existe almoço não grátis. existe almoço grátis e naquele momento o click to earn, ou seja, eu clicava para ganhar dinheiro e foi muito louco porque um projeto durou 5 meses. Existiram vários golpes, vários games, vários golpes, vários. Inclusive teve o Axie Infinity, que não foi um game que caiu em pouco tempo, ele durou por mais de 2 anos e meio e realmente rendeu muito dinheiro. Até hoje está vivo, se eu não me engano, ele rende menos dinheiro, mas é um game que funciona. Mas o game que eu entrei era, você comprava ali um carrinho, aí você clicava para o carrinho andar, andava sozinho, e aí pela classificação você ganhava aquela moeda que era a CryptoCars, e aquela moeda tinha um valor de mercado, porque ela é lançada numa
corretora de bolsa, numa corretora de criptomoedas. E aí, como aquilo estourou, um monte de gente comprou essa moeda, né, sobre aquele game, a valorização da moeda foi para as alturas. E aí ela passou a ter um valor de mercado gigante. E aí todo mundo achou que o jogo ia ser incrível. E aí que vem a pirâmide. Se não entra mais pessoas, não compram mais moedas, essas pessoas que estão lá, que começaram o projeto, que ganharam muito dinheiro, chega uma hora que todo mundo morre. A verdade é essa, porque é uma pirâmide. Se não entra novas Sim. pessoas, o dinheiro acaba. Mas aí teve o golpe. Quando 5 meses de projeto, os caras entenderam que aquilo não ia ter mais novas pessoas e tal, Debandar. eles criaram vários contratos, que aí um outro dia a gente fala isso, mas eles criaram vários contratos para nesses contratos eles conseguirem ir sacando esse dinheiro, transformando a cripto em dinheiro real. E aí esvaziou tudo e simplesmente eu de um carrinho, e aí ganhei muito dinheiro, resolvi comprar outros carrinhos em vez de sacar o lucro, e aí eu acabei tomando um golpe. E isso foi minha entrada no mundo de Nossa. criptomoedas. Você perdeu quanto nessa brincadeira, mais ou menos, na época? Não foi muito. Eu investi R$ 800, mas eu perdi R$ 9.000, né? Tá. Os Então, 800 viraram 9.000 e os você perdeu os 9.000. exatamente. Então eu perdi R$ 800, Tá. que para a pandemia era um dinheiro mais suado, né? Era muito Sim, naquela difícil. época. Então os 800 foi muito difícil depois eu chegar para minha mulher e falar, olha, perdi ali R$ 800. Não, você já deve ter falado para ela. Estamos com 9.000 de saldo, né? Não, Você não não, falou? porque na verdade eu não queria contar. O Entendi. maior erro de um casal, um casamento, é isso, é quando você não está aberto com a sua pessoa, né? E foi um momento que eu vacilei mesmo com a minha mulher, que foi falar, não fiquei quieto. E aí depois eu tive que contar que eu Mas será que gastei, você investi. já não ficou quieto porque você já estava com a pulga atrás da orelha? Vai Talvez, dar. talvez. Talvez não, muito provavelmente sim, porque quando você entra em algo que você tem uma suspeita de que não está certo, Né? você não vai consultar, você vai fazer a besteira É. sozinho, né? E você fica se auto-justificando, procurando provas sociais para você, para dizer que você está fazendo a coisa certa. Só É, que no começo você já sabe que vai dar merda, né? é verdade, é verdade. Foi bem isso mesmo. Até porque, como eu já estava lendo sobre Bitcoin, sobre Ethereum, sobre outras criptos e Que outro são mundo, sérias, né, que que são são garimpadas, sérias, que tem um processo, que são tem uma vários processos, raridade. né? Bitcoin é o que a gente fala sobre muitos hoje já como reserva de valor, né? Sim, Então, cada vez que agora a gente entra com países e países grandes empresas já estão usando o Bitcoin como uma reserva de como valor uma reserva de monetária. valor. Então, eu acho que a gente chegou num momento Bitcoin assim muito saudável para quem não é, como é que é a frase que todos têm que falar? Então, quando a gente fala de Bitcoin, criptomoeda, a gente fala não é uma indicação de investimento, tá, gente? Não é isso. Eu acho que tem que ter cada um uma opinião muito própria, para isso tem que estudar. Então, tudo que eu vier falar aqui no próximo programa sobre as criptomoedas, é por estudo e Sim, pela lógica daquilo que eu entendi como funciona, principalmente porque eu comecei com golpe e foi entender o que que é blockchain, o que que é realmente uma criptomoeda, para que foi criada cada tipo de criptomoeda, se existe um mercado legal ou não para isso, o que que é corretora descentralizada, o que são os impostos e que o Brasil vai ter impostos, ele já foi divulgado. Nesse ano para frente, do lucro já são 15% que vão ser tomados aí pelo imposto de renda, então já tem que ficar esperto com quem está trabalhando com isso hoje em dia, com quem já é. vive e tem Na, renda na com isso. verdade, esse 15% de imposto de renda sobre o ganho de capital já existia, mas não era aplicado e não existiam ferramentas de fiscalização, né? Exato, porque as corretoras descentralizadas, ou seja, ela não vive Sim, exatamente alguma coisa, alguma ordem de direito que é do Brasil, também estão ali, tá tudo bem sim. para eles. Então, A lei só não que olhava, a lei não. existia, mas ela não olhava para elas. Exato, aí ele entendeu diferente. Ele falou: não, vamos pegar o CPF e a Sim, gente, pelo CPF, vai conseguir entender que, mesmo sendo descentralizado, a gente tem. Então, seja. Não vou citar nomes das corretoras, mas eu acho que para o próximo vale a pena sim citar, para saber as que são verdadeiras e não. E a que foi a segunda maior do mundo e quebrou. Né, que não era descentralizada 100%, ela tinha escritório nos Estados Unidos, então isso foi algo bom, porque apesar dela quebrar, muitos dos corretores que estavam lá estão conseguindo novamente seu dinheiro e alguns vão levar anos, mas provavelmente consegue uma recuperação
que teve o seu lado judicial. Mas quando a gente trabalha numa corretora descentralizada, não tem como você ir lá processar uma corretora que nem existe no Brasil. Se você tem uma conta lá, mas ela não existe, Sim. então não tem como ela responder. Mas sim, o governo entendeu e os governos estão fazendo isso. É a forma como a gente vai fazer a criptomoeda existir, ser mais valorizada e realmente ter um mercado de direito, é os governos entenderem que precisa ter esse momento de, de falar, olha, então quem é você? Você é um Bitcoin? Ah, você é uma corretora? Você é uma pessoa que mexe com isso? Então vamos entender que a gente precisa criar métodos para que você pague um dinheirinho para o governo e o governo vai entender que você existe. Tá tudo bem. Eu não acho isso errado, né? Agora, mas que dói a gente pensar assim de mais imposto e o problema é não ter o imposto aplicado da É. forma correta. O problema não é pagar imposto. O que daria mais uns 4, 5 podcasts sobre isso. Pois é, a gente vai longe com isso. Mas, É. voltando, então eu acredito, eu tenho como reserva de valor, né? Então hoje eu tenho, eu não sou super rico, não sou milionário, ainda pretendo um dia chegar, em ser um multimilionário, mas hoje o problema das pessoas é o que eu falo assim, ó, do que eu tenho de dinheiro de investimentos, né? Eu tenho em torno de 40% de Bitcoin, 40% entre CDB. E o restinho ali, os outros 20% que sobra, eu trato com o S&P 500. Então, é um pouquinho. Só que falar assim, as pessoas falam, "Ah, esse cara tem muita grana guardada, esse cara já. Não é, tem que começar, cara. Tem que começar. Então, eu não sou grande, eu não sou rico, eu não tenho muita grana, mas eu entendi Mas não é a que eu preciso quantidade, é a fazer mentalidade. É a mentalidade. mentalidade, né, ter a mentalidade de que precisa investir, né, Sim. precisa ter reserva. Precisa, primeira reserva de emergência, que tem que ser um Sim, dinheiro de fácil recuperação. Então, também não adianta altíssima liquidez. altíssima liquidez. Então, falar, vai deixar em poupança, mas poupança não vai render. Não tem problema. O importante é, deu uma dor de barriga no domingo às 3 da tarde, você vai ter que resolver É o isso e tem dinheiro que que ter você sabe que você não liquidez. perde, porque você tem até um certo limite, você tem o fundo garantidor, né. Exato. Então se o banco quebrar, o governo garante. Exatamente. Então, mas a reserva de valor, eu acho que, minha opinião, que se ela tiver numa poupança mesmo, em algo que é mais rápido você ter como reserva mesmo, para qualquer problema que você tiver, ser rápido em resolver, né? Então, porque CDB, às vezes, é D mais um, D É, mais dois. e às vezes você não pode esperar D mais um, é a Exato, questão às de vezes hoje, agora. pintou um problema, ou algo que você tem que fazer no sábado ou domingo, você vai pedir na sexta, vai cair na terça. É, Então, isso não é liquidez, isso não tem como você resolver, né? Então, depois da reserva de valor, depois que você fala, ufa, se me der um problemão, eu tenho ali de 6 meses a um ano resolvidos, que eu não vou surtar por causa da conta de luz que eu não vou conseguir pagar no mês seguinte, aí é o que você falou, mentalidade. é. Aprender a fazer. E sabe uma coisa que me doeu muito e é o que hoje mais me marca, e eu ainda estou nesse processo, é um processo que eu ainda estou, conseguir olhar para tudo que eu recebo, para tudo que eu gasto, conseguir ter lá a minha tabelinha, que eu tenho aquela tabelinha que você coloca assim, de quanto você ganha, quantos são seus custos fixos, quanto que é seu conforto, quanto que é seu lazer, quanto que é seu investimento, e você conseguir respeitar isso é na hora que você abre a conta, e isso é o mal do brasileiro, né? Eu não posso falar fora daqui, mas isso é o mal do brasileiro. Ele vai no final de semana, sai com a família, gasta R$ 1.000, eu falo, ai meu, deixa, depois eu resolvo isso. É, Mas a hora que dói é quando semanalmente você fala assim, agora eu vou abrir toda a minha fatura do cartão, vou abrir minha conta e vou anotar ponto a ponto onde é que eu gastei. E aí você fala assim, meus custos fixos hoje, por exemplo, minha realidade é mais de 40%. Um dia eu pretendo melhorar isso, mas é mais de 40%. Mas eu vou lá e olho, falo, cara, deu 68% em janeiro. 68. Não consegui cumprir mais nada. Não vai me sobrar R$ 1 para mais nada. E aí é nessa hora que você tem que ir entendendo como é importante você ter o controle financeiro. É só tendo um jeito, cara. É acreditando, é abrir abre a sua conta, abre o seu cartão de crédito e faz essa nota. tabela, anota, porque a gente não quer anotar. A gente sabe que está fazendo errado e a gente não quer anotar porque a gente não quer tomar um susto. E é isso, esse é meu momento atual, sabe? Não, cara, vou abrir, É, eu vou fazendo um paralelo com a medicina, que a gente falou tanto, né, o cara que sabe que tem um problema num lugar, mas o cara prefere não ir no médico e não fazer o exame por
por imagem, porque ele sabe que vai descobrir algo. Então ele fica, só que quanto mais ele demora, pior, né? É a Sim. mesma coisa. O cara sabe que tem problema ali no cartão, mas ele não quer abrir, botar na ponta do lápis, botar por categoria, porque ele sabe que tá feia a situação. Ele Então ele já sabe. prefere não ver o quanto feio tá, só que o primeiro passo para enfrentar o problema é conhecer a extensão e o tamanho do problema, né? Enquanto ele não colocar na ponta do lápis, ele não vai saber. E não é o quanto você ganha, né? É o quanto você ganha versus o quanto você gasta e como você gasta, né? Dá para ganhar R$ 1.000 por mês e todo mês ficar R$ 100 mais rico, gastando 900 por mês, ou dá para você ganhar R$ 1 milhão por mês e todo mês você gastar R$ 1.100.000. Todo mês você vai ser R$ 100 mais pobre, né? É Exatamente. a relação entre, Ainda mais a relação do futuro, inflação, sim, Selic, e aí você vai entendendo também. você vai ter mentalidade poupadora desde pequeno, né? Desde pequeno, não importa o quanto você ganha. Tenha a mentalidade de poupador, aprenda a viver com menos do que você ganha e a poupar, né? E aí, só para finalizar, exatamente falando disso, e eu cheguei nesse assunto de falar sobre investimentos não só em criptomoeda, porque foi um momento também que eu entendi que, como eu acredito no projeto do Bitcoin, como ele está formatado hoje para o que ele pode ser para o futuro, eu não sou um cara trade, eu não fico desesperado olhando todo dia como que está a situação. Porque eu sei que meu momento você tem que saber informações todo dia, entender informações. Eu entro no Invest, enfim, a gente sabe tudo que vai ser falado, um momento que vai ser hypado, uma situação, mas eu não vivo para tradear hoje o Bitcoin. Algumas outras moedas a gente brinca um pouquinho, né? A gente sabe que é Um pouquinho de gostoso emoção, né? brincar a emoção ali, mas ali é uma porcentagem muito É, pouca. Então, na verdade, o que eu tenho de reserva de Bitcoin vai ficar ali em Bitcoin, tá tudo bem. E eu não pretendo, até no momento que a gente está gravando esse vídeo, não pretendo retirar, porque numa lógica, toda a onda que teve do Bitcoin, mesmo com altas e baixas, sempre que tem um projeto, desde que nasceu o Bitcoin até hoje, mesmo com as é. baixas, ele só sobe. E eu acredito, né, Pablo, que a tendência dele vai continuar numa elevação, não que nem antes, que eu acho que antes a onda de subida foi maior. Eu acho que naturalmente, como o mercado estabiliza e as pessoas entram, eu acho que não vai existir nenhuma hypada de novo de agora hoje ele está batendo 100 mil e amanhã vai bater 300 mil. Eu acho que não vai ser assim. Eu acho que vai ser mais a longo prazo. Então, como o CDB ou como outra reserva, como eu penso em investimento a longo prazo, médio e longo prazo, o que eu aplico em Bitcoin é pensado sempre para o futuro. Eu penso exatamente assim também, sempre de longo prazo, 0,5% ali para brincar de cassino, dá um pouquinho de emoção, é gostoso, mas o grande, o grosso de investimento mesmo é a longo prazo Sim, sempre, e tem coisa que não dá para perder dinheiro, né? de Tem jeito coisa nenhum. que não dá para perder dinheiro. Mas é legal, o papo tá gostoso, tá bem produtivo aqui, aprendi muitos insights, muita coisa. É gostoso conversar contigo. Eu sei que você tem umas histórias aí que não deu nem para a gente chegar hoje, então já está combinado um próximo podcast aí que a gente vai falar sobre bitcoins e outras coisas mais. E quero te agradecer, né? Te agradecer pela presença, agradecer, né, a nossa audiência, você que está aqui até agora. Escreve aí nos comentários Bitcoin, né? Você falou que é 40% não em criptomoeda, 40% na criptomoeda Bitcoin. Na É o cripto, Bitcoin mesmo. Eu na também cripto. acredito muito no Bitcoin pela solidez dele, né? Eu acho que pela escassez, pela solidez, a gente sabe que a escassez dele é cada vez maior. Teve um Amém. evento de dobra de novo agora, então energia para garimpar, né, para minerar um Bitcoin agora é o dobro do que era até recentemente, e de tempos em tempos, acho que a cada 2 anos, 4 anos. cada quatro Cada anos, quatro ele anos. até que vai chegar num momento que vai exaurir a quantidade de Bitcoins no mundo e vai parar. Então é um bem já é escassez, mas vai ficar com uma escassez suprema Que aí, nem o ouro, né? que nem o ouro, Vai que aumentar nem o sempre ouro. mais a É. escassez. Isso aí, é isso que a gente espera, então, ter um futuro próspero relacionado a E isso. agora, né, a gente está aí nos Estados Unidos já falando em ter reservas em Bitcoin, né, a Rússia, que a gente sabe que já tem, mas está falando oficialmente em ter, né, outros países estão falando, grandes empresas, grandes corporações, o próprio Itaú, que no começo sempre teve uma resistência muito grande com Bitcoins, já tem lá no seu balanço Sim. aplicado investimento em Bitcoin, né, além de outras criptomoedas. Mas, Pablo,
Te agradeço e passo aí a palavra para você fazer suas considerações finais, mandar um beijo para quem você quiser aí, a palavra é toda sua pelo tempo que quiser. Olha, quando você fala da coisa de mandar um beijo final assim, eu, eu sempre mesmo imagino o final daquela série de TV que a gente assistia quando era pequeno. Que show da Xuxa é esse? Sai, sai, Minha mãe, sai pai, fofão, sai Xuxa. isso daí fica, toda vez que você fala, eu tô do lado de lá das câmeras, você fala, nossa, vem aquela imagem da Xuxa, que é a criança falando dando tchau. Mas enfim, eu que tenho que agradecer mais uma vez por estar aqui, agradecer ao Vinícius que nos trouxe, nos fez essa ponte, a conhecer você, conhecer o seu projeto. A gente estava em outro projeto junto também, que foi lá que eu realmente conheci aquilo que você falava. E vendo você aqui dentro da sua empresa, a paixão que a gente citou no começo é a paixão que eu enxergo que você tem aqui pela empresa, que você trabalha, que você cuida, o valor que eu vejo que as pessoas que estão aqui dentro, eu acho que passa aquilo que você realmente passa para a empresa. Eu vejo que você passa amor, veste a camisa, e eu enxergo que todo o time, pelo menos todas as pessoas que eu conheci aqui, também vestem muito o time, do que é essa empresa, né? Legal. Da Atom. Então, eu acho que isso para mim hoje é um grande aprendizado. E eu agradeço mais uma vez, além de estar aqui, de estar do lado de lá, porque cada convidado que você traz aqui, eu tô lá, tô faturando, tô ganhando por estar trabalhando e ainda tô recebendo informações e tô ganhando muito mais. Eu já comprei 2 livros que a gente foi citado aqui, que já foi citado, mas eu gosto muito de viver aqui, de viver esse momento. É, segunda vez que eu tô no podcast, fico nervoso pra caramba, mas Não espero, parece. espero passar, mas fico, espero poder passar, ter passado aí para os seus ouvintes. Que mais que a gente chama aí hoje em dia, além de ouvintes? Audiência, Ouvintes, audiência, assistentes, família atômica, telespectadores, vídeo espectadores, youtubers espectadores, Spotify, Fire espectadores. espectadores, que eu possa ter passado aí uma informação que de alguma forma tenha agregado a vida de alguém, que se tiver alguma dúvida, alguma coisa que precise, meu Instagram, @PabloMedinaBR, você pode me encontrar lá, pode me chamar no direct, falar alguma coisa. A minha produtora tá tudo parado, eu estou fazendo agora um novo projeto para poder criar os novos, o Instagram, tanto da agência quanto da produtora, então não passo por enquanto, quem sabe futuramente aí passo essas informações para que todo mundo possa ver e entender mais aquilo que eu posso entregar hoje para os meus clientes, amigos, profissionais. Bom saber que você está bebendo da fonte aqui. Você fica ali nos Sim, bastidores, né, fazendo todo o audiovisual. Para quem não sabe, todo o audiovisual aqui do Atomcast, né, nos bastidores, a gente sempre tem o Vini, que de vez em quando está do meu lado aqui também, e o próprio Pablo, trava-língua, hein? trava-língua. Próprio Pablo está conosco aqui direto também. Mas fiquei curioso agora, quais são esses dois livros que, Bebendo na Fonte, aqui você Pedro já na comprou? Ponte. Eu sou ruim de nome, né? Eu não lembro os nomes assim de cabeça, mas eu não esqueci quando vocês falaram que foi que também você citou aqui, não o livro, mas o fato de você ter falado do livro do tênis. E lá, O jogo interior do tênis. quando veio o corredor aqui, então o primeiro foi do corredor, que não era sobre corrida. Então não lembro qual é o nome do livro, mas é aquele do corredor que você citou. Você lembra? Como que era o nome dele? O Everton. Mas Ederson não Vilela, é abração Vilela, Ederson mas Vilela. Aliás, parabéns, 12ª colocação na São Silvestre. Orgulho de você, irmão. Parabéns. se quiser eu entro na Amazon ali, puxo os nomes do livro, aí fica mais fácil eu trazer o nome dos livros. Você traz no próximo podcast. Pode ser, aí eu trago o nome dos 2 livros que eu trago aqui, falo até se eu fui até o final e a gente pode pensar num clube do livro também, que eu acho algo necessário e espetacular hoje. Legal, a gente tem que retomar a confraria atômica com o Clube do Livro. Eu acho isso importante. É muito legal quando Fevereiro. todos nós brincamos com essa de estar lendo o mesmo livro para a gente poder discutir, a gente consegue absorver muito mais a informação do que o livro passa. Sem sombra de dúvidas. Irmão, Fechou? muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Valeu, obrigadão.